Quantas farmácias tu vê na tua rua? Uma a cada quarteirão, 2, 3? E quantas ervas tu conhece? Quantos chás tua avó fazia que tu nem sabe mais o nome? Hortelã, espinheira santa, boldo, carqueja. Quando foi a última vez que tu colheu uma folha do pé, lavou e fez um chá? Pior ainda, qual foi a última vez que o teu filho fez isso? Porque as crianças hoje não conhecem mais. Elas conhecem xarope, comprimido, gotinhas coloridas, mas não conhecem o poder de uma folha de guaco. Não sabe que uma simples xícara de camomila pode acalmar mais do que qualquer remédio sem contraindicação. Nós terceirizamos a nossa cura. Entregamos o nosso poder para uma indústria que lucra com a nossa doença. E esquecemos que durante milhares de anos a cura estava nas nossas mãos. Estava na sabedoria das nossas avós, que fazia um sinal da cruz na cabeça e a febre baixava, a dor de cabeça sumia. No conhecimento das parteiras, na intuição das curandeiras, das benzedeiras, estava em nós, na comunhão com a energia do verde, da energia universal, aquela energia direta de Deus. E hoje a gente corre para a farmácia na primeira dorzinha de cabeça, toma antibiótico para qualquer infecção e acha que isso é progresso. Mas será que é? Ou será que perdemos algo muito valioso? Mais valioso do que se imagina? Porque existe uma verdade que é pouco falada nesse mundo cada vez mais ansioso e depressivo. O teu corpo foi feito para se curar. E temos tudo o que precisamos para ser curador de nós mesmos. Não se precisa de farmácia, de remédio para tudo. Não precisa depender de um sistema que só te vê como cliente. Tu tem mãos, tu tem consciência, tu tem acesso a uma energia universal que está disponível para qualquer coisa, para qualquer pessoa, inclusive você. E o mais impressionante, tu pode aprender a usar isso de forma sistematizada em apenas 21 dias. E é isso que curadores consagrados revelam sobre cura energética. É isso que eu vou te mostrar hoje, no dia do aniversário de Mikao Usui, o homem que redescobriu um poder curador milenar e deixou um caminho para todos seguirem. Fica comigo, porque tu vai descobrir nos próximos minutos o que pode te libertar de uma dependência que tu nem sabia que tinha. E também vou te mostrar como começar, mesmo que tu nunca tenha sentido nada, mesmo que tu seja cética, mesmo que tu ache que isso não é para ti, mas é para todo mundo, inclusive para você. Se tu curte temas sobre terapias integrativas e espiritualidade universalista, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar ouvir a respeito destes assuntos. Também deixa teu like e deixa nos comentários o que tu acha sobre cura natural. Se tu já usou, se tu utiliza. 21 dias. É isso que separa uma pessoa comum de um curador. Mas cura energética funciona mesmo? Tem comprovação? Existe evidência histórica e científica de que cura energética funciona. E tu pode aprender. Inclusive, né, eu tenho em mãos aqui, ó, o livro do Robert Pellegrino, um australiano que mudou-se para o Brasil em 1995 e que foi ou é casado com Catherine Pellegrino. Eu não sei a biografia atual desse escritor, não sei se ele está vivo, se ele ainda está no Brasil, mas até se alguém souber, né, alguma coisa a respeito do autor deste livro, deixe nos comentários para eu saber o paradeiro dele. E ele pesquisou, inclusive, curas feitas pelo polêmico médium João de Deus, que apesar dos fatos como pessoa humana, não se pode negar do trabalho que ele fez enquanto curador. E o Robert, nesse livro, ele traz evidências históricas, explicações a respeito de cura. E eu peguei ele como referência porque é um diferencial. Um pesquisador que convive diariamente com uma pessoa, né? Imagina você estar ali com o teu cônjuge e ele está dizendo para ti, aquela pessoa tem câncer, aquela pessoa tem dor no estômago, aquela pessoa tem um problema uterino, uma pessoa que lê auras, uma pessoa que percebe o campo energético de forma natural. E também fazendo aqui um adendo, né? Qualquer pessoa pode vir a ter essas capacidades, desde que tenha empatia e trabalhe para isso, né? No caso da esposa do Robert, ela nasceu já com essa vidência, com esse dom
de ver auras e identificar o campo energético das pessoas. A cura pelas mãos, ela não é coisa nova. Ela já existe há milhares de anos. No Egito, na Grécia, entre povos nativos, indígenas, no cristianismo primitivo, os apóstolos de Jesus curavam impondo as mãos. Os faraós egípcios usavam energia para tratar doenças. Os xamãs indígenas trabalham a energia vital há séculos. E o mais impressionante, todas as tradições, por mais diferente que seja, descrevem a mesma coisa, com palavras diferentes. Uma energia universal, uma energia vital, um campo que permeia tudo, com nomes diferentes, formas diferentes de expressar, mas o mesmo objetivo: cura, evolução espiritual, desenvolvimento pessoal. Os chineses chamam de Qi, os japoneses de Qi, os hindus de Prana, os havaianos de Maná, pesquisadores de campo biológico, bioenergia, luz do Espírito Santo ou simplesmente energia vital. Tudo é a mesma energia. E o Robert traz muito claramente no livro que todas as formas de cura energética utilizam a mesma energia universal. As diferenças são mínimas, estão na técnica, não na essência, ou seja, reiki, cura prânica, toque quântico, passe espírita, todos trabalham com a mesma energia. O que muda é como você acessa e direciona essa energia. E não é só a história antiga, a ciência moderna já comprova. Dentro do livro a gente encontra pesquisas que falam do campo humano emite um campo bioelétrico mensurável. As mãos de curadores experientes produzem um campo magnético de 10 a 100 vezes mais forte do que de pessoas comuns. Quando essa energia entra em contato com tecidos vivos, acelera o processo de cura celular. Estudos em hospitais mostram que sessões de cura energética reduzem a ansiedade, a dor e o tempo de recuperação pós-cirúrgica. Não é fé, não é placebo, é física quântica encontrando a sabedoria ancestral. Mas será que todos conseguem curar-se? E tem uma parte do livro que ele é bem honesto. A maioria das pessoas que não conseguem curar-se é porque não entende como a energia funciona no seu corpo. E também não sabem o que realmente causa as doenças. E aqui que a coisa fica bem interessante, porque a maioria dos cursos de cura energética te ensina a técnica, como colocar as mãos, quais símbolos usar, como meditar. Mas poucos te ensinam um fundamento. E sem fundamento, tu é como um músico que sabe tocar as notas, mas não entende de harmonia. Pode até funcionar, mas não é algo profundo, algo consistente. Não é algo que te impulsiona a seguir. Eu vou falar um pouquinho, que também é trazido no livro, sobre como a energia funciona no teu corpo. E para isso temos que falar sobre chakras, meridianos, campos energéticos. Nosso corpo tem 3 níveis de energia que precisa funcionar em harmonia. O primeiro é o físico, órgãos, músculos, órgãos em geral que tu vê. Mas o que a maioria não sabe é que o corpo físico é apenas a manifestação mais densa de um sistema energético mais complexo. Quando se sente dor no ombro, por exemplo, o problema pode ter começado muito antes no teu campo energético, numa emoção, num pensamento que se fixou. E é por isso que tratamentos puramente físicos muitas vezes não funcionam. Eles tratam o sintoma, a dor, e não a causa, a emoção, o pensamento denso alimentado por anos. E aí temos o corpo energético etérico, que é onde a mágica acontece. Nosso corpo energético é uma cópia sutil do nosso corpo físico. Ele tem uma rede de canais onde flui a nossa energia vital, que os chineses chamam de meridianos. Já nos indianos tu vê a nomenclatura nadis, mas como esses canais se cruzam e se concentram, é chamado de chakras, que a maioria das pessoas já ouviu falar. E você já conhece os 7 chakras principais? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre os chakras. Mas o que pouca gente sabe é que existe muito mais. São milhares de pontos energéticos no nosso corpo. E quando estes canais invisíveis estão bloqueados,
a energia não flui. E é aí que a doença começa. Inclusive no livro, o autor nos traz que antes da doença se manifestar no corpo físico, ela já existe no corpo energético. Ou seja, se tu quer curar de verdade, tu precisa trabalhar no teu nível energético. Não adianta só tratar o sintoma físico, porque ali aquela energia continua no teu campo. Corpo emocional e o mental. Aqui é onde a coisa fica ainda mais profunda. As nossas emoções e pensamentos também são energia. Quando tu guarda mágoa, raiva, medo, tristeza, essa energia fica presa no teu campo energético e com o tempo isso se manifesta como doença física. E é por isso que muita gente tem dores crônicas que nenhum médico consegue explicar. O problema não está só no corpo físico. Está na emoção que nunca foi resolvida. É por isso que um curador de verdade não trabalha só com a energia, ele trabalha com a consciência, porque de nada adianta desbloquear o chakra se a pessoa continuar alimentando a emoção que causou aquele bloqueio. Eu costumo dizer que é até injusto consigo mesmo. Isso explica o fato de pessoas fazerem tratamento a vida toda e não terem melhora nos seus sintomas, porque não mudam o seu comportamento, os seus pensamentos, a forma de olhar para os acontecimentos na sua vida, para as suas escolhas. Agora que tu entendeu como que a energia funciona no corpo, fica mais fácil entender o que acontece numa sessão de cura. Quando um curador coloca as mãos em você, ele não está só colocando energia, ele está canalizando a energia universal e passando para o seu corpo. E essa energia é inteligente, ela sabe aonde ir, o que precisa ser desbloqueado, qual chakra precisa ser equilibrado. O papel do curador é abrir o seu canal e permitir que a energia flua até você. E é aqui que entra a grande diferença entre um curador experiente e um curador iniciante. O iniciante acha que precisa fazer alguma coisa, forçar, controlar. Os experientes já sabem que precisa apenas permitir ser um canal limpo, sem interferência do ego. E é exatamente isso que o Reiki te ensina. Mikao Usui descobriu que a forma mais eficiente de curar não era usando a sua própria energia, mas canalizando energia universal. Inclusive ele estudou o Kiko, a arte japonesa de canalizar energia, que é a versão japonesa de Qigong, e descobriu um problema grave. Os mestres de Kiko se esgotavam ao curar. Eles acabavam doando a própria energia vital para curar os outros. Inclusive, diz que terminavam exaustos e até doentes, e até que alguns faleciam cedo. Por isso, Mikao estudou, buscou, através do budismo, filosofia, artes marciais, medicina tradicional, psicologia. Viajou pelo Japão, China. Ele era um homem do seu tempo brilhante, mas profundamente insatisfeito. Até que ele redescobriu o Reiki, que não esgota o curador, porque você não está dando nada, tu está apenas permitindo que a energia flua. Mas então, voltando à causa das doenças, é aqui que muita gente torce o nariz, porque existe um outro ponto bem importante, muito falado, mas pouco conhecido profundamente, que inclusive eu fiz um vídeo na semana passada a respeito. Se tu não viu, assista, pois ele é abordado de forma mais profunda. Mas aqui vou falar um pouquinho a respeito, que é o karma. E antes, de tu torcer o nariz, deixa eu te explicar o que quer dizer, porque não é o que tu está pensando. Karma não é punição, não é castigo. Não é pagar pelo que fez. Karma é causa e efeito. É uma lei universal que diz que toda ação tem uma consequência. Quando se fala que doenças podem ter origem kármica, não estamos dizendo que tu está doente porque tu pecou em outra vida. Está dizendo que padrões emocionais e comportamentais repetidos, seus ou de seus ancestrais, criam bloqueios energéticos que com o tempo se manifestam como doença. Por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira com raiva pode desenvolver problemas no fígado. Alguém que vive com um medo constante pode ter trazido esse medo de uma outra vida.
e vai acabar tendo um problema renal. Quem sofreu muito e guardou mágoas, quando renasce, essa mágoa, ela vem no seu campo energético e acaba gerando mais situações onde a pessoa vai se sentir mais magoada, ou até mesmo naquela situação que, vamos pegar uma pessoa que é atraída e fica com uma mágoa profunda, arraigada ali no coração, porque ela já vem sendo uma pessoa atraída em outras encarnações passadas. Aquela mágoa, com o tempo, pode vir a causar um problema cardíaco. Isso não é misticismo, isso é psicossomática energética, provinda às vezes de outras vidas. Por isso que a verdade não é só passar a mão, é entender a causa, é ir a fundo nos padrões familiares, emocionais, sentimentais e principalmente comportamentais. E eu sempre indico, para clientes que me pedem auxílio, para os seus filhos pequenos e netos, que levem, as crianças em psicólogos, porque é nessa fase da infância e adolescência que se cristaliza padrões comportamentais da família. E o trabalho energético ele vai complementar o tratamento psicoterapêutico, porque a terapia energética complementa a terapia psicológica, limpando a energia densa que está acumulada no campo energético, enquanto o acompanhamento psicológico vai direcionar e ajudar a ir dissipando, passinho por passinho, os comportamentos cristalizados da criança, ou até mesmo do adulto. Mas agora falando de espíritos guias, é um outro ponto, que o livro traz sobre a mediunidade, é a atuação de espíritos guias na cura. E aqui eu vou ser bem clara, não é obrigatório para ser um curador, ver espíritos, ouvir vozes, não precisa ser médium, mas em muitos casos, os curadores experientes são assistidos por entidades espirituais, sim, mentores, guias, mestres, que auxiliam no processo de cura energética, independente da pessoa, do terapeuta, ser médium ou não, desenvolver a sua mediunidade, E eu vou te falar, por relatos de videntes e clarividentes, que toda técnica terapêutica que eu já acessei, inclusive até a medicina, tem amparo da espiritualidade, sim. E isso acontece em todas as tradições. No espiritismo, tem os espíritos através do passe, nas cirurgias energéticas, médicos de espírito operam. No reiki, são os mestres que auxiliam energeticamente. Inclusive, cada símbolo do reiki tem ligação com divindades. No xamanismo, são os espíritos da natureza que trabalham com o xamã. Mas o Robert Pellegrino, no livro, diz que tu não precisa acreditar nisso. Ele só diz que existe. E que quando tu te abre para essa assistência, o trabalho se torna muito mais fluido. E é por isso que é tão enfatizado a postura interior do curador. Porque não adianta nada ter técnica se tu não tem humildade, compaixão e intenção de servir. Porque um curador, acima de tudo, ele é um servidor a Deus. E agora aqui eu vou trazer um ponto bem importante. Raciocina comigo. Se tu tá num momento de raiva, tu acha que Jesus vai se conectar contigo? Então, para te realizar uma cura, tu tem que estar numa situação positiva de intenção. E eu sempre trago a minha história porque eu me tornei reikiana e terapeuta por conta de raiva que eu alimentava. Eu tinha muita raiva da minha mãe. E fiz 4 anos de terapia só para tratar essa raiva. E hoje, o que acontece? Eu não guardo raiva de ninguém. Por quê? Eu tenho um problema, emocionalmente falando, as pessoas atípicas, ou até as mães de crianças atípicas, passam por um turbilhão de emoções diariamente. Mas o que acontece? Quando a gente tem o reiki, a gente consegue estabilizar as emoções. Eu consigo me estabilizar, não importa de onde eu estou. Se eu estou com raiva, eu trabalho ela automaticamente. E falando agora do curador, tu vai aplicar energia em alguém. Se tu está num momento que tu está com desequilíbrio, tu te coloca na sintonia com a energia que tu vai canalizar automaticamente. Tu primeiro espera que a energia desça, canalize através de ti até te equilibrar. Para depois sim, que tu estiver equilibrado, com teus canais energéticos fluindo, aí sim, proporcionar energia de cura para outra pessoa. E agora um outro ponto que às vezes o fanatismo leva as pessoas a acharem que a cura energética substitui a medicina. E até mesmo, nos livros de cura é bem cirúrgica essa parte.
A cura energética não substitui medicina, ela complementa. Se tu tem uma doença, já manifesta no teu físico, vai no médico. Faça exames, tome os remédios indicados, porém a cura energética ela vai acelerar a tua recuperação, ela vai reduzir os efeitos colaterais, inclusive efeitos da própria medicação. A cura energética ela trabalha a tua causa emocional. Ela jamais vai substituir um tratamento médico. E também eu vou te citar agora alguns exemplos de hospitais que trabalham com cura energética. Inclusive, o Sistema Único de Saúde admite o Reiki como terapia complementar desde 2017. Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió, oferece Reiki e massoterapia em pacientes assistidos no Centro de Oncologia. O Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, tem um grupo de Reiki voltado ao bem-estar de pacientes e colaboradores do próprio grupo. O Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, dispõe de um ambulatório de Reiki. O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mantém um núcleo de cuidados integrativos, que aplica as técnicas terapêuticas para pacientes e familiares. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre criou um projeto TCHE, que é integrado ao programa Cuidar de Quem Cuida Também, que é focado em oferecer sessões de Reiki e outras práticas integrativas para seus colaboradores. Esse projeto chegou a receber um prêmio internacional, Kátia Arnaldi, de Inovação Reiki em Hospital, que é uma distinção criada pela Associação Portuguesa de Reiki, para homenagear e reconhecer projetos de aplicação de Reiki em unidades de saúde e ambientes hospitalares. A Santa Casa de Porto Alegre oferece sessões semanais para os seus colaboradores da linha de frente. E também tem uma parceria voluntária com o Instituto, focando no relaxamento e no bem-estar da saúde. Em Esteio também tem uma unidade básica que é uma referência regional, tendo realizado inúmeros atendimentos públicos de Reiki para a comunidade local. Em Pelotas também e em Santa Cruz oferecem abordagens com Reiki nos campos universitários. Também tem um memorial que fica em Nova York, nos Estados Unidos, e é reconhecido globalmente como a instituição privada mais antiga do planeta, dedicada exclusivamente ao tratamento e estudo de câncer. E é justamente uma das referências mundiais da união de Reiki com medicina. O Sistema Único de Saúde do Reino Unido e diversos hospitais do Japão. E também estudos publicados em revistas internacionais de medicina mostram que sessões de Reiki reduzem significativamente a ansiedade e a dor em pacientes, melhora a qualidade do sono, auxilia na recuperação pós-cirúrgica, reduz sintomas, dores e inchaços. Ou seja, não é milagre, é ciência encontrando a sabedoria ancestral. E agora que tu entendeu o fundamento da cura, a pergunta que fica é: como desenvolvo minhas habilidades de curador? É aqui que o próprio livro te traz um caminho prático, não fica só na teoria. Antes de qualquer técnica, tu precisa te conhecer através da meditação e de autoaplicação diária de energia, que é o primeiro passo, para observar o teu próprio campo energético. Se tu já pratica Reiki ou alguma técnica, isso é mais fácil, porque o Reiki mesmo tem um protocolo específico de autoaplicação que tu pode fazer todos os dias. E nesse processo de autoobservação, tu começa a sentir a energia, perceber onde estão os seus bloqueios, a entender as tuas próprias emoções. Tu não precisa ser evidente para perceber e reconhecer aonde estão os seus bloqueios. Porque tu nunca pode querer curar no outro o que tu não cura em ti, identificar no outro o que tu não identifica em ti. Todo terapeuta, normalmente ele se torna um terapeuta depois de anos de terapia. Eu mesma comecei pelo Reiki e depois fui buscando outras técnicas abrangentes para primeiramente me tratar e depois conseguir levar essa cura para os outros. E hoje, inclusive, ensino, facilito cursos de Reiki xamânico, Reiki egípcio, porque não adianta a gente ser um curador sem entender como a energia funciona em nós mesmos.
Faça cursos, leia livros e entenda o que são os chakras, o que são os meridianos e as causas emocionais das doenças. E o Reiki, eu sempre falo que é uma das formas mais acessíveis e práticas, simples, de cura energética. De todas as técnicas que eu já fiz, a mais simples e mais profunda e que eu utilizo no meu dia a dia é o Reiki. Porque ele não te dá só a técnica, ele te dá o fundamento. O Senhor Usui não criou apenas um método de imposição de mãos. Ele criou um sistema de transformação pessoal, que é a chave do Reiki. Os 5 princípios não são frases que tu coloca na parede, são ferramentas de cura emocional, se usadas de forma sistemática. Só por hoje, não te preocupes, cura a ansiedade. Não te irrites, cura a raiva. Seja grato, cura a tua vitimização. Trabalhe com honestidade, cura a procrastinação. Seja gentil e bondoso com os outros, cura o egoísmo e trabalha a compaixão, o amor ao próximo. Quando tu vive esses princípios, mesmo que tu não seja reikiano, tu pode vivenciar na prática, tu não só melhora a tua própria energia, tu te torna um canal mais limpo para a cura. E é por isso que eu sempre vou te dizer, o Reiki não é só uma técnica, é um caminho para a tua vida. E se tu quer te aprofundar nisso, eu tenho curso de Reiki, onde eu ensino presencial ou online, não só a técnica, mas o fundamento. Quer saber mais? Me chama e eu te conto os detalhes. E outro ponto que o livro enfatiza é que a prática constante é o que vai transformar um iniciante em um curador experiente. Quanto mais tu usa, mais forte a energia fica. Quanto mais tu pratica, mais sensitivo tu te torna. Eu não sinto nada, mas tu não precisa sentir nada para começar. A energia é inteligente, ela vai aonde precisa ir. O teu papel é apenas permitir. É com a prática que tu vai desenvolvendo a sensibilidade, não antes. E até nos cursos, que eu ministro, eu sempre explico para os meus alunos que a energia Reiki, ela é como um chuveirinho. Quando tu faz o primeiro curso, a iniciação, é como se tu abrisse um pouco o chuveiro, ou uma torneirinha. A água vai descendo como um fio. E conforme tu vai canalizando, te auto-aplicando, a energia vai descendo cada vez mais. Como se tu fosse abrindo aos pouquinhos a torneirinha ou o chuveiro. Quando tu faz o nível 2 de Reiki, ela vai abrindo um pouco mais esse chuveirinho, ou essa torneira. E conforme tu vai fazendo as auto-aplicações, vai usando essa energia, vai sendo um canal de cura, a energia vai descendo cada vez mais intensa. E com a prática, caso tu não queira dar aula, tu não queira ser um terapeuta, tu pode parar pelo nível 2 de Reiki. Tu já vai ter condições de aplicar essa energia à distância, de auxiliar a tua casa, teus animais, de te bloquear, de te proteger, de limpar a tua energia. E é claro, se tu quiser ser um terapeuta ou ministrar cursos, tu tem que fazer até o nível 3B, que é o mestrado. Mas o que vai te gerar sensibilidade, um fluxo energético e um tempo cada vez menor para auto-aplicação e aplicação é a constância, é te auto-aplicar todos os dias, é utilizar, é ser um canal de cura. De nada adianta tu só fazer o curso e não colocar em prática. Não adianta tu querer te curar se tu não receber energia ou não te auto-aplicar. Tu precisa criar um espaço de cura para ti. O próprio ambiente te influencia muito. Ter um local limpo, harmonizado. Pode ser com velas, com incensos, quando tu for fazer a tua aplicação, cristais. Pode ser no teu quarto, na tua sala, enfim, qualquer lugarzinho na tua casa. Eu, quando eu iniciei lá atrás, todo dia eu sentava na frente do computador, botava uma musiquinha e me aplicava ali mesmo na sala. Fazia minhas auto-aplicações diariamente, ali. Depois, ia para minha rotina. Eu gosto muito de música suave também, cristais, elementos, que eleve a tua vibração, relaxe a tua mente, que te faça ter um momento de concentração para realmente tu entrar naquela energia de cura. A aromaterapia também auxilia muito o processo. E uma dica bem prática, tu não precisa ter um escritório para essa prática, mas tenha sempre aquele teu mesmo cantinho dentro de casa mesmo. E no início até coloque horários. E independente de tu ser reikiano ou não, de tu ter uma técnica terapêutica ou não, tenha um cantinho para tu
interiorizar com a tua própria cura. Não importa o luxo, o que importa é a energia, a intenção que tu coloca em ti mesmo e naquele espaço que tu tirou para ser o teu espaço sagrado, teu momento, né? E agora chegamos, né, na parte dos 21 dias. No Reiki, indicamos que após a iniciação, o reikiano por 21 dias faça auto-aplicação de Reiki para a limpeza dos seus canais energéticos, que são abertos na iniciação, e para a autocura. É um período de conexão consigo mesmo. E nesse livro, né, que eu citei, ele cita um método de sintonização que qualquer pessoa pode praticar. Ele indica que tu te sente confortavelmente numa cadeira, numa posição vertical, numa atmosfera tranquila. Que tu fique com o teu corpo confortável e a tua mente tranquila, presente de preferência. Não force nenhuma situação, ou também não pense demais. Simplesmente ali relaxa, reduz a luz para evitar, né, o brilho e ajudar, né, os teus olhos e a tua mente a relaxar. Pode colocar também uma musiquinha tranquila, que isso ajuda no relaxamento. Mantenha também o teu propósito, né, na sintonização, como uma espécie de referência, de modo que quando tu estabelecer uma conexão, a finalidade não tenha se afastado da tua consciência, ou seja, primeiramente, dirige os teus pensamentos para Deus, mas tenta evitar orações feitas, porque elas se tornam mecânicas e sem sentido. Peça para os ministros, para os anjos de Deus, para os espíritos de luz te orientarem, que eles te proporcionem um efeito de cura desejado, para que tu obtenha uma cura. Deixa a tua mente silenciar. E pode arrumar algum símbolo espiritual, como flor, universo. Pode ser uma cor, um pôr do sol. Um objetivo, né, é libertar a tua mente física das coisas banais do cotidiano. Pode ser a imagem de Jesus Cristo, a imagem de uma praia. Qualquer ícone da tua fé pessoal. Esse é um momento para que essa imagem seja um gatilho que te guie, né, até a fonte de cura e aos guias espirituais. A maioria dos curadores tem um ícone religioso. Pode ser, né, Jesus, Nossa Senhora, Buda ou o santo, como uma imagem de gatilho. E depois de alguns minutos, nessa conexão, né, permita ali que o problema que tu quer resolver venha à tua mente. E vá pedindo intencionalmente que esse problema seja resolvido. Tenha um propósito simples. Acredite que um guia, que Deus está ouvindo e iniciando o teu tratamento. Não te foca na situação que tu quer curar por muito tempo, porque isso pode te desviar a tua mente, né, e terminar com a sintonização. A tua mente espiritual precisa ser dominante, com a sintonia, né, com o canal de cura. Tudo que é necessário para iniciar um processo de cura é um simples pedido mental por auxílio, ou seja, se conecta com Deus, com algo superior que tu acredite. Depois te concentra um pouquinho no que tu quer curar. Pode ser um órgão, pode ser algo físico, pode ser um problema da tua vida, a dor que tu tenha. Depois tu segue a tua conexão com a espiritualidade do bem. E manter alguns procedimentos vai te auxiliar nesse processo, como fechar os olhos, vai diminuir imediatamente a atividade cerebral. Depois, respiração lenta e profunda, expirando profundo, porque essa respiração rítmica relaxa o corpo. Uma oração silenciosa a Deus é a fonte definitiva da cura, essa conexão. Visualizar o teu ícone de gatilho, ou seja, visualizar Jesus ou Buda, vai enfatizar a tua cura. E ter o teu pedido silencioso, a tua especificidade para a cura, a tua intenção. E principalmente te entregar as energias de cura, seguindo a tua prática preferida ou ainda essa intenção guiada. Isso é claro, para quem não tem nenhuma técnica, vai funcionar no teu processo de cura. E claro, faça esse processo por 21 dias, independente de horário, do local, qualquer cantinho da tua casa praticando 21 dias. É o período que o teu corpo, a tua mente, o teu espírito se reorganizam para se tornarem um canal mais eficiente para a tua autocura, ou ainda proporcionar a cura para o outro, no caso das iniciações de Reiki. Mas atenção, isso não é mágica, não é só fazer por 21 dias e pronto. É um processo intenso de transformação. Por quê? O que acontece, falando um
pouquinho aí dos primeiros 21 dias. É o que acontece em cada semana, né? Os dias de 1 a 7 é uma purificação. Na primeira semana, o teu corpo vai liberar toxinas energéticas, tu vai relaxar, tu pode ter sonhos intensos, emoções virem à tona, cansaço físico, até uma dorzinha de cabeça leve é normal. É o teu sistema energético se limpando. Por isso eu sempre indico, né, até uma alimentação leve nesse período, porque é como se fosse, né, um detox alimentar, que é um detox, né, energético. Os primeiros dias tu pode então sentir, né, uma oscilação para depois sentir uma melhora. Nos primeiros dias lá no meu processo de Reiki, eu sentia muito sono, me senti muito relaxada e isso pode acontecer contigo também. Por isso é importante, né, a autoaplicação diária depois de uma iniciação de Reiki. Se tu pratica Reiki, faça a tua autoaplicação todo dia, de manhã ou à noite, né? Ou de manhã e à noite, né, se tu tiver tempo. 15 minutinhos vai te auxiliar muito. E se tu não pratica, começa com meditação. Antes, né, dessa sintonização que eu te indiquei ali que o livro traz. E voltando, né, falando dos 21 dias, dos dias 8 até o dia 14, acontece uma expansão. O teu canal começa a se expandir nessa segunda semana. Tu começa a sentir a energia com mais clareza, tu pode sentir calor, formigamento, pulsação nas mãos. É nesse período que tu começa a perceber que a energia vai além do teu corpo físico. Tu começa a sentir o campo energético das pessoas ao teu redor, a perceber quando o ambiente está carregado, a intuir coisas que antes passavam despercebidas. Os teus sentidos sutis, né, começam a despertar. E é aí que muita gente tem a primeira experiência real de cura em si mesmo. Dos dias 15 ao dia 21, acontece uma integração. Tudo se integra nessa terceira semana. O teu corpo, a tua mente, o teu espírito estão mais alinhados. O teu canal energético está mais limpo. Tu começa a operar num nível diferente. É nesse período que muitos curadores relatam uma mudança de consciência. Tu começa a entender que cura não é só trocar energia, é servir, é amar, é permitir que o universo trabalhe através de ti. E é aqui que tu deixa de ser um aplicador de técnica e começa a ser um verdadeiro curador. Porque a técnica ela é importante, mas a intenção real é tudo. E uma outra dúvida importante, será que em 21 dias eu viro um curador? Eu vou ser bem honesta. Em 21 dias tu não vira um mestre curador, mas em 21 dias tu abre teu canal, tu desperta a tua sensibilidade, tu começa a operar como um autocurador. E esse é o início da jornada e não o fim, porque a cura energética é como qualquer outra habilidade. Quanto mais tu pratica, mais tu fica melhor, mais o chuveirinho se abre. E os 21 dias é um pontapé inicial, mas é poderoso, porque depois desses 21 dias, tu nunca mais vai olhar para as tuas mãos da mesma forma. Tu vai saber que elas têm um poder, tu vai sentir até mesmo que é um dom. Tu pode sentir que tu pode servir a um propósito maior, e isso muda tudo. E hoje, né, nesse 15 de agosto que comemoramos, né, o Dia Internacional do Reiki, porque foi nesse dia que nasceu Sensei Usui, lá no ano de 1865, né, o homem que subiu o Monte Kurama, jejuou e meditou por 21 dias e recebeu uma luz que mudaria a história de milhares de pessoas. E sabe o que é impressionante? O Usui passou pelos mesmos 21 dias que você pode passar, que todos os reikianos passam. E ele não começou como mestre, ele começou como um homem comum, inquieto, que buscava respostas. E foi através de disciplina, meditação e intenção pura que ele se tornou um canal. E o legado que ele nos deixou não foi só uma técnica, foi um caminho que qualquer pessoa pode trilhar. Porque, como ele mesmo disse, o Reiki é o segredo para uma vida feliz e saudável. É a base de cura que está ao alcance de todos. E é por isso que eu acredito e confio tanto no Reiki. Porque ele não é só uma forma de cura energética. Ele é uma síntese para evolução, tanto pessoal quanto espiritual. Ele traz técnica, fundamento, princípios e ainda tem uma linhagem poderosa que te coloca num caminho de transformação pessoal que vai muito além da cura física, vai muito além
das nossas relações pessoais. Porque cura de verdade não é curar só o corpo, é curar tua alma, é curar o mundo ao teu redor, os teus ambientes, tua família. E é isso que o Reiki faz. É isso que o Reiki te proporciona. Não sei se isso te tocou, mas se tu sente que o Reiki é teu caminho, eu te convido a dar o próximo passo. Conheça os cursos de Reiki. Eu ensino não só técnica, mas todo o fundamento. Exatamente o que grandes mestres da humanidade te recomendam. No curso que eu ministro, eu explico como funcionam as energias no corpo, como são os chakras, como aplicar Reiki em si mesmo e nos outros, como os 5 princípios transformam a tua vida, como desenvolver as tuas habilidades de curador e também de identificar as energias. E tu vai ainda pertencer a uma linhagem direta do Senhor Usui. Queres saber mais? Comenta. Eu quero começar e eu te mando todas as informações. Ou clica aqui na descrição do vídeo e conheça o nosso site. E se tu tem dúvidas, eu te deixo uma reflexão final. O Senhor Usui não era Deus, não era um super-homem. Ele era um homem comum. E o que ele descobriu está ao teu alcance, ao alcance de todos. Tu não precisa ter nascido com dom, ser especial, nem merecer. Tu só precisa querer. E se tu está assistindo esse vídeo até aqui é porque tu já quer. Então o próximo passo é 21 dias. Você pode ser um curador. Não um curador perfeito, completo, mas um curador iniciante que se abriu para um canal e decidiu servir a Deus. E é assim que toda grande jornada começa. Só por hoje não te preocupes, não te irrites, seja grato. Trabalhe com dedicação e honestidade. Seja gentil e bondoso com todos. São os princípios que podem te transformar. Gratidão, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, comenta aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E até!